Olá pessoal, eu sou o Vitor e eu vim aqui para tentar explicar para vocês o que seria um histograma, né? Um histograma nada mais é do que um gráfico bastante simples, onde a gente pode avaliar a incidência de certo acontecimento em determinada região, né? No caso, como exemplo, eu vou usar um posto de saúde e eu quero avaliar qual a faixa etária das pessoas que foram no posto de saúde em determinado dia, né? Para isso nós vamos utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito simples, porém o profissional ele tem que entender como é que funciona a montagem do histograma. Eu vou aqui partir para o exemplo, que espero que fique mais fácil do pessoal entender e vamos lá. Bom pessoal, aqui vamos partir para o exemplo agora e eu já numerei aqui uma tabela. Olha, temos a nossa frequência, que é a que está expressa aqui na tabela, e temos o nosso intervalo de tempo, né, que no caso seria a idade das pessoas que visitaram o posto de saúde nesse dia, né. Bom, vamos aqui primeiro nessa tabelinha aqui, olha. Intervalo, olha, do intervalo temos de 20 a 24 anos, né, e a frequência são 4. O que quer dizer isso? Que nesse determinado dia no posto de saúde, pessoas nessa faixa etária de 20 a 24 anos compareceram 4 lá no posto de saúde, né. De 24 anos a 28 anos, 6 pessoas. De 28 a 32, 10 pessoas. De 32 a 36 anos, 8 pessoas. E de 36 a 40 anos, 3 pessoas. De 40 a 44 anos, 5 pessoas. Agora vamos ver como é que isso aqui ficaria no gráfico, né? Aqui no gráfico, esse espaço aqui, esse intervalo, ele está expresso aqui, olha. Esse é o espaço dele, ó, o intervalo de 20 a 24 anos. E a nossa frequência, que foi 4, podemos marcar aqui na nossa tabela. Onde seria o ponto médio dela? Seria mais ou menos aqui, ó. Então, galera, olha aqui, ó, já fiz o desenho do gráfico no nosso intervalo de 20 a 24 anos, que é o mesmo intervalo aqui, olha. Temos 4 pessoas que visitaram o posto de saúde. Então, conseguimos montar a nossa primeira coluna. A segunda coluna seria de 24 a 28 anos, que foram 6 pessoas. No caso, temos aqui nosso espaço, olha, de 24 a 28 anos, que aqui no gráfico da frequência seria 6. Seria mais ou menos por aqui a altura da nossa segunda coluna, né? Vamos lá, vou desenhar agora. Tá aí, galera, tá desenhada a nossa segunda coluna, marcada na nossa tabela, e como vocês podem ver, não tem diferença aqui de um para o outro, entendeu? Os espaços eles são junto mesmo, porque é para determinar uma faixa etária, entendeu? Aqui seria de 20 a 24 anos e aqui seria de 24 a 28 anos. A nossa terceira coluna é no intervalo de 28 a 32 anos. A nossa frequência foi de 10 pessoas. Então, no dia, 10 pessoas visitaram o posto de saúde. Vamos lá marcar para o nosso gráfico aqui. Olha, de 28 a 32 anos, que está aqui o espaço dele, foram 10 pessoas. Então, o número 10 está bem aqui, ó. Então, vamos fazer mais ou menos nessa altura aqui, ó. Bom, galera, tá aí desenhada a nossa terceira coluna, olha, no espaço de 28 a 32 anos, 10 pessoas visitaram o posto de saúde nesse determinado dia. Então tá aqui, olha, temos a nossa terceira coluna. E eu vou continuar as outras nesse mesmo esquema, viu? Vou desenhar aqui todas elas e depois mais eu dou uma explicada para vocês mais resumida. Bom, galera, tá aí. Nosso histograma tá todo desenhado aqui, viu? Todos os intervalos. E tá aqui, olha, esse foi o desenho que ficou. A partir desse desenho, o que podemos entender? Podemos entender que a faixa etária de 28 a 32 anos foi a que mais visitou o posto de saúde nesse dia. Temos a incidência aqui, no caso, a frequência de 10 pessoas que visitaram. A de 32 a 36 anos foram 8 pessoas que visitaram o posto de saúde nesse determinado dia. E está aqui expresso com seu gráfico. De 36 a 40 anos foram 3 pessoas, né? No caso aqui não tem o número 3, mas como eu numerei aqui a nossa linha de frequência de 2 em 2, a gente subentende que aqui no meio seja o 3. Então aqui, ó, bem no meiozinho está o número 3. Tá um pouquinho meio torto porque eu tô fazendo na medida do possível, viu, galera? E de 40 a 44 anos, 5 pessoas. No caso é a mesma coisa. Aqui não temos o 5, mas temos a média aqui entre esses dois pontos. Bom, pessoal, a partir do histograma, a gente tem também, o que a gente pode observar aqui, é que entre esses intervalos, cada intervalo desse aqui, olha, de tempo, temos o ponto médio, né? No caso de 20 a 24 anos, o ponto médio seria mais ou menos bem aqui. De 24 a 28 anos, o ponto médio seria bem aqui, mais ou menos. De 28 a 32, vamos marcar o ponto médio bem aqui. De 32 a 36 anos, o ponto médio seria bem aqui, entre os dois espaços. De 36 a 40 anos, o ponto médio seria bem aqui.
E de 40 a 44 anos, o ponto médio seria bem aqui. Para que servem esses pontos, né, galera? A partir desses pontos, a gente pode fazer também uma outra análise, que é chamado de polígono de frequência. Se a gente juntar todos esses pontos, vamos ter uma forma geométrica, e a partir dessa forma geométrica a gente vai poder avaliar mais ainda a qualidade desse serviço prestado. Eu vou desenhar aqui para vocês o polígono de frequência para que vocês compreendam um pouquinho melhor. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou desenhar ele. Bom, pessoal, já fiz aqui, olha, a marcação do nosso polígono de frequência. Eu apenas uni todas as medianas, né? No caso seria o ponto médio entre cada espaço, e eu uni todos eles, ó, formou essa forma geométrica aqui, é o nosso polígono de frequência. Ele está baseado nessa tabela, que foi a nossa tabela que usamos para montar o nosso histograma, e a partir daí podemos avaliar vários outros quesitos, a frequência que esse evento aconteceu, podemos fazer comparativos, tudo baseado no polígono de frequência. Isso é uma forma muito resumida que eu tentei explicar aqui para vocês, entendeu, pessoal? Espero que vocês compreendam e qualquer coisa estamos aí. Estamos aí para tirar dúvidas e prestar outros esclarecimentos sobre o histograma. Mas basicamente é isso, é muito simples, só você saber comparar a tabela que você montou com seus dados coletados, as idades das pessoas que visitaram e a frequência que elas foram, né, quantas pessoas foram no dia e transformar para cá. É bem simples e é isso aí, galera.